Olá, boa tarde. Olá, esse vídeo é a leitura do livro Aldeia de Caboclo, produzido por mim, Saulo Gomes, um audiolivro, e, e é uma proposta para que esse texto possa ser acessado por mais pessoas, inclusive por pessoas que não conseguem ler. Eu espero que você tenha uma boa experiência. Aldeia de Caboclo, Saulo Gomes, primeira edição, publicação independente, Mantiqueira, 2025. Livro é realizado com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, através do edital número 4 de 2023, Múltiplas Linguagens, Lei Paulo Gustavo Rezende. Fundação Casa da Cultura, Macedo Miranda, Prefeitura de Resende, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A Aldeia de Caboclo é a culminância do projeto Escrevida, produzido e realizado pelo autor no segundo semestre de 2024. Para conhecer mais sobre o projeto, acesse www.youtube.com/Saulo Gomes Escrevivente. Apresentação: o baú, o fio, os labirintos, os becos da memória. Sobram metáforas, estão sempre se criando, e não falta motivo para cultivá-las e produzir novas. As minhas brotam em espirais, do mesmo jeito que nascem os meus cabelos. Memória de elefante, essa eu tenho demais. Sou capaz de me lembrar da cor, do cheiro, da voz, da emoção que me atravessou. E memória puxa memória. Se começar, é bom combinar a hora de parar, porque o fio é infinito. Memória das águas, memória da terra. A vontade de escrever minhas memórias nasceu há 2 décadas na Faculdade de Letras. Hoje, ela se tornou uma necessidade. Aldeia de Caboclo é o início desta jornada ficcional, uma breve ambientação dos contextos em que passam as histórias que quero e preciso contar. Esta escrita memorial, esta escrevida, terá continuidade por bastante tempo ainda. Acompanhe o autor pelo YouTube e Facebook em @ferreira.saulogomes e fique sabendo sobre a publicação dos próximos volumes dessa história. E boas leituras e boas audições. Este é o meu corpo que vos é dado. Para minha mãe Irani, grande crocheteira. Para a tia Tata, que me ensinou a tricotar. E para vó Celina, a minha vovó, entidade guia e segurança da minha aldeia. Agô. Agradeço a Olorum e a todos os orixás, a Nhanderu e a todos os encantados por ter sobrevivido
e por continuar sobrevivendo. Agradeço a minha ancestralidade por ter conduzido a vida com nobreza até que ela chegasse em mim. Agora, como Macemba, quero aprender a ler para ensinar meus camaradas. A atualidade do livro dos meus sonhos. Este livro é um sonho, não o resultado de um sonho, nem a materialização de um. Este livro é um sonho porque tudo que existe é sonho, ou já foi sonhado antes de existir. Ele vai existindo no momento mesmo em que o sonho. É de criança minha vontade de ser escritor de livros, mas talvez naquela época ainda não fosse sonho. A vontade ainda era uma semente. O sonho brotou depois. Este livro é um sonho vingando. Durante todo esse tempo, eu cultivei este broto quieto no meu canto, e é como os brotos precisam ficar. Levei esse sonho comigo para todo lugar que fui. Às vezes não podia dar muita atenção e ele ficava meio abandonado, descuidado, mas vingou e segue vingando. Eu já me questionei algumas vezes sobre por que cultivar um sonho assim tão inusitado. Por que levar comigo para todo lado e em cada mudança isto que pode ser apenas sonho de criança, que me dá tanto trabalho e me demanda tanta energia para cuidar, e eu mal sei para quê? Sei que não escolho os sonhos que tenho. Eles vêm a mim. Só os recebo, observo e vejo como lido com eles. Às vezes tenho sonhos recorrentes, e esses me chamam bastante atenção, como também uns sonhos antigos que tive e que de tão vívidos sempre me retornam, mesmo nesse estado em que convencionamos chamar acordados. Recordo meus sonhos antigos e eles sempre me fazem sentido. Estou em constante comunicação com eles e eles comigo. Percebo neles outras possibilidades, outras camadas de leitura com o passar dos anos, como um bom filme a que a gente assiste e depois de um bom tempo assiste de novo, já com outra maturidade, e consegue captar sentidos que tinham passado despercebidos antes. O sonho da escrita é um desses. Sempre que ele me visita, assimilo uma outra camada que ele tem. E desta vez torno público este sonho. Porque sonhos de outras pessoas também conversam muito comigo. Então, talvez os meus possam se comunicar com mais alguém. O Davi Copenaua Yanomami conta que no seu povo os sonhos são coletivos. Todos os dias, pela manhã, o grupo se reúne e cada um conta os sonhos que teve. E isso serve de guiança para aquelas pessoas. Há sonhos que organizam e direcionam o cotidiano mais banal e corriqueiro da vida, e outros de ordem mais transcendente e espiritual, mas normalmente são para todo o grupo. Assim, este livro é um sonho pessoal que eu compartilho com o mundo, e juntos poderemos descobrir as camadas de significado que ele traz, ou não, porque a arte, assim como os sonhos e a vida, não precisa ter utilidade.
palavra, ritual e encantamento. Quando era criança e tinha aquela vontade semente e depois brotou sonho de escrever, nesse tempo eu não sabia de nada, só sentia. Não supunha que era um tipo de vontade estranha de se ter. Cresci indo à igreja evangélica, frequentando assiduamente. Quando dei por mim e comecei a assimilar qualquer coisa sobre a existência, a dizer palavra e a elaborar lampejo de pensamento, já estava completamente inserido e cercado por esse universo religioso, um mundo cheio de palavras, e retórica, e livros, e letras e mais letras. Era muito pequeno e no lugar mais importante a que eu ia, nós tínhamos que levar o livro, e todos levavam. E havia um momento em que um homem, vestido de terno, ia até um púlpito e ficava em cima de um altar e lia, num tom muito cerimonioso, as palavras de seu livro. E depois ficava dizendo palavras sobre as palavras, e pessoas se emocionavam, outras choravam. No fim, todas se cumprimentavam muito cortesmente e voltavam para suas vidas. Eu não sabia o que eram aquelas palavras, nem aquele livro. Estava sendo introduzido na vida e o ambiente era este: livro, palavra, emoção e muita cerimônia em volta. Não sabia o que era, mas via o show acontecendo, a coisa se dando na prática. E era um espetáculo, uma mágica o que se fazia com tantas palavras. Não tinha como uma criança não ficar bastante impressionada. Pode ter vindo daí meu primeiro gosto por palavra e por magia e pela magia que são capazes de realizar. E também a vontade de eu mesmo manejá-las e operacionalizá-las e fazer meu próprio feitiço. Esse livro todo é um ritual. Esse livro é um ebó, uma coisa feita, com procedência e destino, e ponto firmado. Esse livro é uma gira. Eu mesmo não posso escrevê-lo de qualquer maneira. Como sugiro que também você prepare seu corpo antes de ingressar no templo dos meus sonhos. Entre descalço, pise com cuidado. Este território é o meu sagrado. Eu concedo a licença, mas tenha muito respeito. Se ele não lhe fizer sentido, gentilmente retire-se sem dizer palavra, sem profanar nenhum artigo, e aqui cada vírgula tem razão de estar onde está. Quando era criança e tinha aquela vontade semente que depois brotou o sonho de escrever, nesse tempo eu não sabia de nada, só sentia. Não supunha que era um tipo de vontade estranha de se ter. No tempo em que sentia com facilidade e pouco sabia, estava talvez mais próximo da criação e sonhava mais, justo por não saber que há sonhos esquisitos, alguns até proibidos. Hoje, já formado em toda sorte de neurose contemporânea, preciso mesmo de muito preparo e de muitos rituais para escrever. E ainda assim não é simples nem escrever diário, quem dirá produzir um memorial para expor ao público.
e contar histórias e sonhos pessoais. Tem sido uma tarefa que exige que eu todo me transforme para dar conta de executar, que eu me refaça. Escrever esse livro é uma iniciação. Remendando a alma. Lembrei-me agora de quando, na adolescência, na casa em que morava, eu era proibido de escrever. E também não queriam que lesse livros que não fossem evangélicos, ou a própria Bíblia. O cardápio acompanhava ainda bastante terror, e humilhação e violência. A necessidade insaciável de impor sua religião e seus dogmas a qualquer custo fazem de Débora, ao meu ver, uma pessoa com valores éticos absolutamente questionáveis, sem limites, como são os colonizadores e os moralistas, que são sempre colonizadores. Débora, esposa de meu pai, pessoa que me criou como mãe. Recordo-me dela em ataques de fúria, pulsando cheia de ódio nas minhas coisas, como um cão raivoso, abrindo cadernos, arrancando e rasgando páginas. Tá vendo o que eu faço com isso? Você vai medir força comigo? Vamos ver quem é mais forte? Vamos ver quem ganha, então? E bufava, e rosnava, vermelha de ódio, e seguia rasgando meus estúpidos poemas adolescentes, que de fato não prestavam, e eu mesmo rasgaria mais cedo ou mais tarde, como fiz e faço com tantos outros, só que sem espetáculos de humilhação gratuita, nem performances de guerra santa. Rasgo só porque são ruins mesmo. Escrever, para mim, é um resgate pessoal da minha própria alma. Alma que negaram aos meus ancestrais o direito de tê-la, e que nessa gira eu reivindico cada uma e faço vigília para que ninguém mais ouse contra ela. Alma que tem sido estraçalhada pelos séculos e que eu mal conheço. Vou tratando aos poucos dos trapos que me sobraram de alma, e entre um remendo e outro, quando dá para remendar, conheço um pouco de mim. E muitas vezes me surpreendo, muitas vezes me alegro, outras me espanto. Sim, porque despotencializados que temos sido de nossos próprios eus, de nossa humanidade e de nossa energia vital por séculos, sistematicamente, é claro que me espanto quando, nos meus processos de cura e remendo do meu ser, encontro uma beleza que não conhecia, uma habilidade ou um saber que nem imaginava que havia em mim. Eu era tanta coisa rica e interessante que nem fazia ideia, tão proibida e castrada que era a vida. Remendo a alma enquanto teço este memorial com o fio do ouro mais nobre que tenho, meu fio de sonho, essa linha fina que me é tão cara. É meu fio de sonho que torna este tecido encantado. Não seria apenas retalhos rejuntados de passados perdidos. Como o kintsugi, aquela arte japonesa de restaurar cerâmicas
e porcelanas preciosas que se quebram utilizando ouro, de modo que aquilo que já era muito especial e fino e raro, e que por qualquer motivo sofre danos, torna-se ainda mais valioso. Nessa técnica, a restauração não pretende que o vaso volte a ser como era, nem procura esconder as marcas do que aconteceu. Pelo contrário, ela evidencia as quebraduras, curando o infortúnio com o material mais nobre que existe. Eu me remendo com arte. Nessa costura artesã e delicada, vou reconhecendo memórias, vendo quais são as que já consigo trabalhar e onde e como que atravesso minha linha que deixa tudo nobre, sem estragá-las nem me machucar. Algumas dessas memórias acho que ainda não estão prontas para ser tocadas, e outras, se eu usasse, poderia machucar você que me lê. Preciso de bastante cuidado. É como se estivesse costurando o meu próprio manto da anunciação, como aquele que o bispo do Rosário teceu para usar no dia do juízo final, quando ele mesmo julgará os vivos e os mortos da face da terra. É como se. Só não ouso dizer que obedeço às vozes da minha cabeça, porque não quero arriscar passar mais de meio século trancafiado num manicômio tomando eletrochoques, como foi o que aconteceu com ele. Mas afirmo que sonho e que é tudo real. Agora mesmo estou sonhando e vivendo ao mesmo tempo. Sonhando em curar os arrombos que fizeram na minha alma por séculos e costurando essa alma manto com o meu próprio fio de sonho. Alma encantada. Digo nós algumas vezes e em outras falo como se minha alma fosse centenária e eu já me explico. É que as experiências que vivi e as memórias que trago no meu corpo não são exclusividades minhas. Elas têm, por séculos, atravessado corpos semelhantes ao meu neste território. Quando conto minhas histórias, estou, na verdade, contando sobre um povo inteiro. Quando olho minha alma no espelho de Oxum, vejo meu pai e minha avó e o pai dela e a vizinhança de onde cresci e os assassinados pela polícia e o menino do abrigo que não vai ser adotado e o casal de caseiros que é tratado como escravos na pousada de políticos brancos milionários e o próprio bispo do Rosário. O espelho de Oxum me mostra que sou toda essa gente e que é só por isso que faz sentido alimentar e teimar nesse meu sonho. Eu preciso sonhar. Não é só a minha existência que depende disso. Este sonho é coletivo. Eu o recebi e realizo, mas ele é de antes de mim, foi herdado. Peço apenas, com todo o meu corpo, para estar à sua altura. E às vezes sinto que ele é muito maior que todos os milagres que já realizei. No meu altar dos sonhos tem uma foto do vovô Bernardino. Ele é, na verdade, meu bisavô, pai da minha avó Celina. Também tem uma foto dela no altar.
no outro extremo, ambos nos lugares mais altos. É para eles que peço que segurem minha mão enquanto alinhavo essa escrevida. E eles sim foram gigantes e fizeram grandes milagres e me encorajam a querer estar à altura, apesar da minha insegurança e pouca fé. E eles me seguram. Quando aqui na hora da artesania me deparo com uma memória que me deixa perturbado, ou quando tenho algum sonho ruim, são eles que me ajudam. Como outro dia em que sonhei com Débora, tensão elevada, como quase sempre que sonho com ela, e no mesmo sonho, na sequência da briga, lá está minha avó, sentada em sua poltronazinha no quintal, e eu ajoelhado do lado, abraçado no seu colo, dedilhando seus cachos, que nesse momento eram maiores e mais anelados do que foram em vida. Um abraço vivo e real. E ela dizendo: eu sei, eu sei. Sonhando em curar os arrombos que fizeram na minha alma por séculos e costurando essa alma manto com o próprio fio de sonho, alma encantada. Eu tenho uma vovó. Outro dia, no sonho, no mesmo quintal, ela era como uma entidade dando consulta. Eu pedi a sua bênção, ela abriu os braços e me acolheu num abraço demorado e me deu uma bênção longa, me apaziguando, nutrindo meu ori com seu axé. E com palavras que me elevaram e que me emocionaram muito, eu chorei de alegria e satisfação e acordei com os olhos cheios d'água. Meu tio Leonan, filho da vó Celina, neto do vovô Bernardino e irmão do meu pai, no tempo em que morei na casa da avó, dividindo com ele, morávamos só nós dois. Eu me mudei para lá logo que minha avó faleceu, em agosto de 2007. Às vezes acontecia alguma situação em que ele me julgava ter sido sortudo, então dizia: você tem uma vovó, hein? Caramba! Como quem quisesse dizer: você tem um santo forte, uma alma boa que te protege, que te dá retaguarda, que afortunado. Mal sabe ele. E mal sabia eu também. Agora é que estou sabendo aos poucos. Ele não poderia ter mais razão. Interessante é que, em vida, essa vovó e eu não tivemos muita oportunidade para estreitar nossa relação. É que ela já era estreita. Vó Celina foi minha madrinha de consagração e tia Tata de batismo, porque, claro, eu fui batizado na Igreja dos Brancos, com ritos de brancos. Na minha família, ninguém é branco, nem minha mãe, nem meu pai, nem nenhum dos meus tios ou tias, menos ainda meus avós. Tia Tonha já me contou de alguma ancestral branca de olhos azuis que teria havido sei lá quantas gerações atrás, quase uma lenda. Nenhum branco, mas todo mundo teve que se embranquecer em alguma medida para sobreviver. Foi assim que chegamos até aqui, usando nomes de brancos, roupas de brancos, tendo hábitos de brancos, nos batizando em igrejas de brancos. Quando nasci e minha mãe morreu na maternidade,
eu fui para a casa da avó Celina, que também era a da tia Tata, ou ela morava logo na calçada da frente, naturalmente para ser cuidado pelas minhas duas madrinhas e por mais outras tias e primos e primas que também moravam ou orbitavam a casa. Morei lá até os 2 anos, quando meu pai se casou com Débora e nos levou, meu irmão e eu, para morar com eles. Meu irmão é mais velho que eu, quase 5 anos completos, e também é filho da minha mãe Irani. E depois voltei e morei mais 7 anos, dos 20 aos 27, logo depois da minha avó falecer e antes de me mudar para a Serra da Mantiqueira, onde vivo hoje minha vida monástica. Assim, o forte da nossa relação foi no meu tempo de recém-nascido, antes do meu pai se casar novamente. Ela já tinha 70 anos quando nasci, muito ativa e forte. Foi a matriarca de uma família grande, 6 filhas, 2 filhos e um tanto de netos e bisnetos que nem consigo contar. Eu queria seguir falando sobre minha avó e a relação dela comigo e com essa história, mas senti que toquei num ponto sensível e importante da prosa, que é a morte da minha mãe. E preciso costurar essa parte com bastante carinho e atenção. Logo minha história com vó Celina já se encaixa e se emenda nesse tecido novamente. Trabalhando memória delicada. É mesmo uma memória bastante delicada de manusear. Precisei parar um pouco de escrever para tomar fôlego e acabei passando uns dias em rituais de preparo do corpo, porque escrevo com o corpo todo. Limpei a casa toda, tomei vários banhos, fiz comida para o meu santo, dancei, replantei uns vasos de planta que o vento tinha tombado, me isolei ainda um pouco mais do mundo, que nesse momento está em festas de fim de ano, fiz fogo, incensei, dormi e sonhei. Parece para mim que tantos rituais são necessários não para criar um corpo mais puro ou mais santo, mas para me despir de um monte de corpos que eu precisei vestir para sobreviver e que não eram meus e que não me servem mais, nunca me serviram. Corpos que me deformavam a vida. Acho que por isso meus rituais são tão físicos. Por isso essa necessidade de dançar, de tomar muitos banhos. Tenho tomado muitos banhos enquanto escrevo esse livro, mais do que normalmente. Banhos bem quentes e longos, como se eu precisasse derreter e dissolver com bastante trabalho os restos de corpos estranhos que ainda seguem impregnados, atrapalhando-me de ser por completo. E me lavo deles e os exorcizo a todos. Dançar é uma das maiores magias que conheço. A igreja evangélica, Débora, meu pai e o mundo me fizeram um corpo rígido, tenso, encruado, porque eles têm necessidade de produzir corpos tristes. Eu danço para a minha vida e para a minha saúde. Só sou um sobrevivente porque danço. Danço antes de escrever, para remexer os pensamentos que estão decantando lá no fundo,
e paro durante a escrita para dançar, senão o corpo todo vai se travando e também as ideias, e as palavras perdem o ritmo. Como já disse, escrevo com o corpo todo, e esse livro é uma gira. E danço depois de escrever, para que as emoções passem por mim e sigam seus caminhos, sem deixar nós embolados pelo meu corpo, que não é para isso essa escrevida. Isso é uma gira desatadora de nós. Por isso eu danço. Os deuses são bailarinos. A gente pode apreciar e reverenciar seus movimentos, mas o bom mesmo, o ideal, o correto é bailar com eles. É isso que eles querem de nós. Os deuses estão exatamente agora nos convidando para dançar. Então, depois de dançar, de me banhar, depois de deixar a casa limpa e cheirosa, e de cozinhar uma comida gostosa no fogão a lenha, depois de dormir e de sonhar com a casa da minha avó, com a tia Tata, com meu irmão e minhas primas e primos, depois de me sintonizar com o compasso da gira, da vida e dos sonhos, é que peguei de novo o fio dessa meada. Só um parêntese. Às vezes fico meio ansioso e afobado. É claro que muito mais por causa do tempo do mundo, dos prazos e compromissos que combino com os outros, do que por mim mesmo. Mas fico meio afobado quando passa um dia inteiro e eu só escrevi um parágrafo ou dois, ou ainda quando o dia acaba e eu fiquei só empenhado nos meus rituais. Como também me pego apressado se acompanho muito de perto o crescimento de um broto. Em algum momento penso: nossa, mas nem uma folhinha nova? Esquecendo-me de que tinha olhado no dia anterior ou às vezes horas antes. Esquecendo-me de que no tempo em que ele está silencioso e aparentemente não crescendo, está, na verdade, criando profundezas e estrutura para sustentar a folha que tanto quero ver, esquecendo-me de que é de ritual em ritual, de vida em vida, de memória em memória, nos intervalos que me brotam as ideias e as palavras, é sentindo-as e gestando-as dentro de mim e nutrindo-as. Só no silêncio que elas conseguem se estruturar para poder brotar aos olhos. E não se pode apressar uma gestação, nem estar ansioso diante do silêncio e do aparente nada. É necessário o nada profundo antes do ser. A vida acontece quando me distraio. É preciso esquecer da vida enquanto limpo a casa, enquanto cozinho ou danço, pelo menos tentar fingir que me distraí para que ela aconteça. E de muito ritual e de muito treino, às vezes chego até a me distrair de verdade, mesmo que por poucos instantes. Relaxo minha compulsão obsessiva por ficar examinando as minúcias de como a vida é e pimba! De repente, a vida aconteceu sem eu ver. Aconteceu porque eu não estava vigiando, porque estou aprendendo a me distrair e a bailar com os deuses. Estou aprendendo que é relaxado que se faz milagre.
Acho que é por isso que as igrejas querem corpos tensos, para que não saibam por aí que os deuses estão à solta, nos chamando para dançar e que é uma delícia bailar com eles. E não é nada complicado. Eles não falam usando mesóclises, nem palavras rebuscadas, nem línguas estranhas. São bailarinos que se comunicam na linguagem do cosmos e dos sonhos. E é preciso que se esteja relaxado e distraído para aprendê-la. Distrair-me é bem mais fácil do que relaxar. Por mais obsessivo e hiperfocado, cuidar da vida e mantê-la dá tanto trabalho, são tantas coisinhas, e não é tão difícil de me distrair e esquecer dela. E de repente ter aquela surpresa. Olha, como me brotou uma ideia enquanto eu vassourava as teias de aranha do telhado e só agora percebi. Ou então, quando caminho pela floresta com a Nina, minha companheira canina, minha fiel escudeira, que não sai de casa sem mim e que me dá a tarefa de todos os dias descer e subir morros passeando, vendo-a rebolar e abanar o rabo, e cavar buracos, e se esbaldar em êxtase quando encontra um osso, só para que eu me distraia e deixe as coisas acontecerem e os milagres se realizarem e a vida ser. Agora, relaxar este corpo tenso que adquiri com os anos, este tem sido dos principais treinamentos em que estou empenhado. Por isso esse livro é escrito com bastante ritual e dança e banhos quentíssimos, porque preciso desse corpo molinho e gostoso e macio para ser a encruzilhada onde o Aie recebe o Orum e o milagre se dá. É em Ori calmo que Oxalá vive. De volta às memórias delicadas. E é com este Ori calmo que quero contar sobre minha mãe, embora saiba muito pouco sobre ela. O que sei são fragmentos de memórias alheias que juntei durante a vida. Algumas eu certamente perdi. Por bastante tempo, essas memórias não foram muito cultivadas ao meu redor. Dos registros mais remotos que tenho na lembrança, minha configuração familiar já era meu pai casado com Débora, que assumira nossa maternidade, minha e do meu irmão. Isso era algo tão simplesmente resolvido para mim. Minha mãe morreu quando nasci, e Deus era tão bom que tinha me enviado outra no lugar, e tinha me enviado outra de presente, e que ainda por cima era evangélica. Tinha sido um plano do Senhor de levar minha mãe para que meu pai, meu irmão e eu tivéssemos a oportunidade de conhecer e aceitar Jesus, claro, através de Débora, o instrumento divino, o vaso usado por Deus para realizar sua obra. Resolvidíssimo. Não tinha como não ser devoto dessa mulher maravilhosa. Não podíamos dizer que era uma santa, porque a religião não permitiria. Apenas chamávamos-na de mamãe. Acho que meu irmão ainda chama. E tinha um tom de carinho, mas também de devoção.
de quem tem uma dívida impagável. Ela não só nos livrara de crescermos sem mãe, como também salvara nossas almas do inferno. Uma varoa valorosíssima, não há quem não reconheça. Nós, inclusive, meu irmão e eu, e até meu pai, éramos, talvez ainda sejamos, possibilidades reais desse reconhecimento público de como irmã Débora é a própria cristandade personificada. Chamávamos-na de mamãe e não podíamos chamá-la de outro jeito, como mãe, por exemplo. Tinha que ser mamãe, para que todos vissem que existia muito amor entre nós e que ela era a mamacita, a mamãezinha boa que se casou com um viúvo de 2 filhos, assumindo-os como seus. E sempre que possível fazia questão de contar a história da sua generosidade para quem não soubesse, frisando que ela não era madrasta, e sim mamãe. Dessa forma, a maternidade, para mim, não era uma questão. Deus até tinha me feito um bom negócio, levando minha mãe católica e resgatando minha alma do inferno. A alma dela ninguém sabia como ficaria porque não era evangélica, então dependeria da piedade do Senhor. Mas da minha ele teve misericórdia e me oferecera a possibilidade da salvação, graças a Deus e à irmã Débora. Deus era bom. Era assim que eu enxergava as coisas. Veja que elaborado. Então não havia motivos para pensar na minha mãe Irani. Às vezes vinha uma curiosidade ou outra. Como ela morreu? O que aconteceu de fato? Que dia era o aniversário dela? Quantos anos ela tinha? Eu também falei por bastante tempo na infância que queria ser obstetra para poder fazer o parto da filha do médico que operou minha mãe. Acho que era meu jeito mórbido e também estranhamente elaborado de dizer que não queria que as coisas fossem daquele jeito e que tinha saudade do que poderia ter sido. Não havia motivos para pensar nela, mas era um assunto que estava sempre tirando um cochilo, e vez ou outra despertava, ou com uma lembrança de um parente, ou quando encontrávamos um conhecido na rua que dizia: Nossa, como ele está a cara da mãe! Normalmente era meu irmão que tinha a cara da mãe. Eu, até hoje, sou a cara do meu pai. Bem que uma vez, na foto do convite da minha formatura de faculdade, a tia Ana disse que eu estava a cara da minha mãe. A Ana é irmã dela e me abrigou quando saí da casa de Débora, desesperado, meio fugido, depois de quase 2 décadas sob o seu regime. Ela morava, nessa época, com minhas primas, Sara e Carla, suas filhas, numa casinha simplesinha, nos fundos da casa da tia Tonha, numa parte do grande complexo Alegria chamada Multirão, perto da escola Antonina Ramos Freire. Tia Tonha, que também é irmã de minha mãe. Esse tempo foi quando eu mais tive contato com a família materna, entre 19 e 20 anos de idade. Convivi, almoços de domingo, ceia de Natal, com direito ao amigo oculto. Eu, que nunca tinha nem comemorado Natal,
e conheci um pouco melhor essa parte da minha gente. Não que não conhecesse antes, sempre tivemos algum contato com as famílias, mas não éramos muito próximos de ninguém. Memória que puxa a memória. Quando o namoro de Débora com meu pai virou coisa séria, bem logo, e o assunto virou casamento, ela apresentou suas condições. Se eu me casar com você, seus filhos vão ser meus filhos, e os meus filhos vão à igreja comigo, e não serão católicos, nem farão primeira comunhão. Na minha casa não entra bebida alcoólica, nem toca músicas mundanas, nem tem festinha, nem bagunça. Eu quero um marido que me acompanhe aonde eu for, que não vá para barzinho, que não isso, que não aquilo, nem aquilo outro. Débora é uma pessoa de regras, de leis, de combinados. Combinado é que ao redor dela todos devem viver de acordo com suas regras, ou não há acordo, ou não há paz para ninguém. Um outro veredito que ela deu no meu pai antes do casamento, uma história que ouvi incontáveis vezes e que ela conta com orgulho de senhora do destino, é o seguinte: o aspirante a noivo, vestido de todo o machismo que os seus 1,63 m e a década de 80 lhe permitiam, numa conversa com a namorada, lança a pérola. Pois então, né? Quando a gente se casar, você vai ter que parar de trabalhar, né? Porque aí você vai ficar com os meninos, né? E aí, né? Imagine Débora, a senhora do destino, e tudo que ela não pensou no seu beliche de solteira naquela noite. Tinha quase 35 anos, era gerente de uma das únicas lojas de calçados que havia em Resende e ganhava muito bem, relativamente. Era independente financeiramente, viajava, comprava presente para os seus sobrinhos, estava conquistando suas coisinhas, minha família também não era rica, sempre tinha trabalhado, antes em fábricas e agora na loja. E histórias ouvidas de maus maridos, ela certamente colecionava. Meu pai trabalhava nos Correios, tinha um Fusca, uma casa na Cidade Alegria, que na época provavelmente nem quitada era ainda, e só. Umas roupinhas velhas, que ainda no namoro ela começou a comprar novas para ele e para nós, os filhos, para irmos à igreja com ela, vestidos arrumados. Pelo menos é a história que ela contou umas tantas vezes, porque para fariseus e beatas e cidadãos de bem e filantropos e caridosos, dar esmola não é suficiente. É preciso que todos saibam. O público tem que conhecer seus atos de benevolência, para que depois possam dizer: eu? Imagina! Quem me conhece sabe. Pobre de maré desci, e querendo que a moça parasse de trabalhar para cuidar dos filhos do bonito. É claro que ela iria. Na família dele, todo mundo pobre. A casa da minha avó, uma simplicidade. A parte melhor eram uns 3 cômodos que ele mesmo construíra nos fundos e que morara com minha mãe quando se casaram. Depois, a Coab entregou as casas na Cidade Alegria e eles se mudaram.
E os 3 cômodos dos fundos viraram quarto da tia Tata, da Juliana, do Bernardino e até meu quando nasci. O restante da casa, uma coisa precária, não tinha um forro no telhado. Era telha de barro e só. E dá-lhe goteira. Foi lá que eu morei 7 anos antes de me mudar para Mantiqueira. As paredes tinham rachaduras enormes, as janelas desdentadas, a estética do abandono. O ônibus passava na rua e eu sentia a casa toda tremer, temendo a hora que ela desabaria. Na época, alguns amigos diziam que era a saudosa maloca. Foi lá que minha avó morreu, aos 90 anos, dormindo, numa madrugada de sexta para sábado, em agosto de 2007. Lá, nessa casa pobre, com rachaduras e sem forro, no inverno gelado que fazia em Resende quando existia inverno. E este homem, desta família, nessas condições, tem a pachorra de dizer que a namorada tem que parar de trabalhar para olhar os filhos dele. Ela, que ganhava mais do que qualquer um da casa dele e que já estava nos vestindo e nos calçando. A família da minha mãe não era diferente. Vô Ramiro e vó Idalina moravam numa casinha simples no Santo Amaro, onde também orbitavam filhos e netos. Alguns moravam por algum tempo. Vô Ramiro era um homem negro, de pele escura, mas não chegava a ser retinto. Tinha os cabelos finos e mais para lisos. Na verdade, quando o conheci, já não tinha mais muitos cabelos. E tinha uma voz rouquinha de tanto fumar. Era um caboclo, como se dizia antigamente, fruto da confluência de pessoas trazidas do continente africano com povos originários aqui de Pindorama. Caboclos. Eu venho de 2 famílias de caboclos. Somos afropindorâmicos, como diria o mestre Antônio Bispo dos Santos. Com ele, já são 2 bispos nesse tecido, só os maiores. Caboclo é, em seu próprio corpo, um território de encontro entre civilizações monumentais e milenares que se encontram e confluem, acertando o passo na mesma gira, e engrandecem-se ainda mais, sem uma destruir a outra, sem a sanha de colonizar. O caboclo é um baile, uma festa, um xirê. O caboclo é uma aldeia inteira. Antes de falar sobre a cabocla vó Idalina, cabe ainda alguma história sobre o tabagismo do meu avô. Das últimas memórias que tenho dele, que não são muitas, e quando morreu eu tinha 7 anos, uma é ele fumando escondido no quintal lá de casa, na Cidade Alegria. Vovó Nena, mãe de Débora, tinha falecido. Era agosto de 1993. Os irmãos e irmãs dela estavam reunidos em casa. Vários primos, um evento que eu entendia poucas camadas. Sei que naquele dia não fui para a escola. Meu irmão foi. Em algum momento fecharam-se dentro da casa só os familiares de Débora. E o restante ficou para fora, pelo quintal e pela varanda, uma criançada brincando, balançando na rede, e meu avô aproveitou para ir lá
no quintal fumar, enquanto estavam todos entretidos. Nessa época já o tinham proibido o cigarro. Lembro-me de chegar perto, eu e mais alguma criança, e ele fazia sinal de silêncio, colocando o indicador em riste na frente dos lábios. Entendi que era travessura e guardei segredo. Ele morreu quase que exatamente um ano depois desse dia, em agosto de 94. A referência ficou ligada ao aniversário de Débora, que é no dia 20. Vovó Nena teve um derrame nesse dia, ficou uma semana no hospital e faleceu. Vô Ramiro também teve um derrame no 20 de agosto, mas morreu na hora. No dia, Débora e meu pai estavam viajando. Eu fui ao enterro dele com a tia Tata, não sei se tinha passado esses dias na casa dela. Completava um ano de morte da vovó Nena, e era o aniversário de Débora. Pode ser que eles tenham ido passear ou foram a algum seminário da igreja. Lembro-me de que viajaram e meu irmão e eu não. Então, não estavam no velório do vô Ramiro. Só para esclarecer, que são tantos nomes, tantas famílias, vovó Nena é mãe de Débora. Vô Ramiro é pai da minha mãe Irani. E estava fumando no quintal da minha casa na alegria, depois do velório da avó Nena. Ele morreu um ano depois, coincidentemente no aniversário de Débora, razão pela qual me lembro dessas datas todas. Contando isso para mostrar que nossas famílias eram próximas. Vô Ramiro estava lá dando condolências a Débora. Ela, por sua vez, assim que chegou de viagem com meu pai, tratou logo de irmos à casa da avó Idalina, que, coitadinha, mal tinha forças para chorar de tão desolada que estava. Vó Idalina era pequenininha, todos eram, vó Celina, vô Ramiro. Um pouco de suas feições que me ficaram na memória, lembra-me também um rosto de traçados indígenas, os olhos, o nariz, os ângulos. Tinha também os cabelos finos, mais para ondulados, como também eram os da avó Celina. Ela chamava Débora de minha filha e tinha um carinho uma pela outra. No dia dessa visita, vó Idalina parecia uma gatinha miando, tão fraquinha que era a voz que ela tinha para chorar. E deve ter sido o cigarro mesmo que matou meu avô. Era daqueles que fumou a vida toda. Tia Ana conta que ele dava cigarro para ela, não sei se para todas, mas provavelmente, quando era criança, meio mocinha, tipo uns 12 anos. Assim, querendo fazer um agradinho de pai. Acho que era escondido, mas não tenho certeza. Enfim, coisas do século passado. É claro que tia Ana virou uma adulta fumante, daquelas que comprava pacotes de cigarro na compra do mês e estocava em cima do guarda-roupas, ela e o marido. Eu gostava do cheiro que a casa dela tinha. Hoje não fuma mais. Também virou evangélica, da mesma igreja de Débora. Quando morei em sua casa, ela já tinha se convertido havia uns anos. Do cigarro, ela não vai morrer. Depois que meu avô faleceu, vó Idalina, chamávamos-na de vozinha, desenvolveu uma depressão profunda e definhou. E em 2 anos e meio morreu de tristeza. Não pôde viver sem o velho dela. Não houve o que fazer. Morreu no mesmo dia em que a minha mãe, 10 de fevereiro, só que 10 anos depois. Minha mãe em 87, ela em 97. E aqui a referência da lembrança é meu próprio aniversário, no dia 9. Meu povo, minha aldeia de caboclo, que dança esse xirê junto comigo. Agô.
Conversa fiada. Ufa, que bela puxada foi essa no fio da memória. Que estirão! O tecido ganhou camada enquanto me distraí contando conversa fiada. Parece que as memórias vêm com franjas, vêm com umas franjas de velcro grudadas ou com uns ganchinhos, não sei bem. Então, no baú em que ficam guardadas, organizadas ou bagunçadas, a bagunça é só um jeito de organizar, elas se juntam e se agarram em várias outras, de modo que a gente mete a mão para puxar aquela uma que tinha chamado a atenção e vem uma porção de outras que estão intimamente grudadas, quase inseparáveis. Acaba que, para trabalhar com essa uma, tenho que me relacionar com todas as que vêm junto, seja para adicionar no tecido, para jogar fora ou para devolver no baú, para grudarem-se novamente a outras tantas, reorganizando-se. E mesmo essas que eu resolvo me desfazer, às vezes são tão danadas e têm velcros tão bons e acabam se misturando e voltam para o monte na maioria das vezes. Aqui, nessa fiada, foi bem o que aconteceu. Fui puxando, puxando, e o fio não parava de vir, uma coisa ligada na outra. Até percebi vários pontos ficando por arrematar, mas não quis cortar. Achei o fio bonito demais, quis ver onde ia dar e não errei. Puxei pela voz Celina e fui até a voz da Lina. Que belo fio de contos, rico de axé. Quando faço tricô, também é assim. Às vezes, quero tecer misturando 4 ou 5 fios juntos, às vezes até 10 ou 15. Crio uma linha mais encorpada, misturo cores, posso adicionar brilho, texturas. E quando tricoto alguma coisa assim, faço parecido. Dou uma boa puxada nos fios e estico bem para não se embolarem durante a tessitura. Como misturo materiais bastante diferentes uns dos outros, às vezes barbante com lã e linha encerada, cada um corre de um jeito diferente quando começa o balé das agulhas. Então, mesmo dando uma boa esticada antes, eles ainda podem se embolar um pouco quando o trabalho começa. É um estica e tricota e cuida para não embolar, estica, tricota e atenção para não comer nenhum ponto, nem deixar nenhum fio escapar, e se embolar, desembola. E se perder ponto, para, volta e conserta. E vê se está ficando bom. O trabalho não pode correr muito apertado, senão o tecido fica duro. E nem frouxo demais, senão fica meio esburacado, de um jeito que dá para enfiar os dedos pelas tramas. E é bom que esteja uniforme, que não se tricote em umas partes mais frouxo e em outras mais apertado. E estica e tricota e cuida para não embolar. Uma verdadeira ciência isso de tecer linhas. Quem dirá tramar misturando fio de sonho e memória. Este livro é um tecido mágico, delicadíssimo e precioso. Nem eu o faço de qualquer maneira, e você, cuidado com isso que tem nas mãos, que custa o valor de muitas vidas. Arrematando pontos. Então, agora que puxei este belo pedaço de fio, que o tecido ganhou alguma camada e que subi
vários pontos, é hora de voltar à linha aonde precisa arremates. Eu quis contar sobre minha avó Celina. Eu quis contar sobre minha avó, a cabocla Dona Celina, e como temos uma relação muito estreita, mesmo só tendo tido intimidade de vó e neto nos meus primeiros anos. Nem dei maiores detalhes sobre o dia em que ela ancestralizou, porque para este episódio está programada uma sessão toda especial. Ia contando que, com essa história de Débora ser evangélica, e consequentemente todo esse novo arranjo familiar também, a regra era essa, nós fomos de uma certa forma separados de nossas famílias. As religiões, em geral, trazem em si essa característica sectária, algumas mais. Esta em que cresci é marcantemente sectária. Na minha casa, este sectarismo foi ficando mais radical e violento com o passar dos anos, e à medida em que nós, os filhos, íamos crescendo. Então, eu cresci achando minha família toda uns bandos de perdidos, de mundanos, todos católicos, uma gente que ia para o carnaval, que tomava cerveja, que dançava. Lá no fundo, aquilo me parecia bom e divertido, mas imagina, Deus me livre, misericórdia. Assim, nós até íamos a casas de parentes, mas por dentro a postura era essa: pobres criaturas perdidas, não podemos nos misturar com eles, precisamos salvá-los, precisamos convertê-los, nós, os conhecedores da verdade. E íamos, ficávamos um pouco e logo íamos embora. Sempre tinha uma música mundana, uma cerveja ou uma imagem de santo que nos impedia de ficar por muito tempo nos lugares. Também podia ser uma televisão ligada com algum assunto profano, logo íamos embora. Imagine só, a avó Idalina trocava o café do santo de manhã e de tarde. E na casa da avó Celina moravam meus primos Juliana e Bernardino, jovens mundanos entre 15 e 20 anos, que gostavam de dançar, de ter amigos, de ouvir música, essas coisas pecaminosas e perigosas que o mundo oferece para desviar as pessoas do caminho de Deus. Eles até tinham me dado um disco da Xuxa, daquele que, se tocasse ao contrário, a gente ouviria maldições satânicas, ou hinos para Lúcifer, ou o próprio pacto que a Xuxa teria feito com o diabo. Uma gente maligna que só existia para me oferecer tentações e para me desviar do Senhor. Claro que eu tive que devolver aquele presente demoníaco. Bernardino ainda tinha um agravante, que era ser gay. Quando eu era bem criança, ele era jovem, mas ainda não em fase de ter relacionamento. Digo que ele era gay porque era um menino desde sempre bastante afeminado, como se costumava dizer. O que aconteceu com ele e com essa história sobre sua sexualidade e como a família toda lidou com isso, essa parte também terá uma sessão especial nessa costura. Estou arrematando os pontos que ficaram e já subindo uma nova fileira de caseados. Depois volto de novo com a linha de sonho para unir e fiar mais. O fato é que as casas das minhas avós não eram bons ambientes para permanecermos por muito tempo. Chegávamos, normalmente no domingo de tarde, quando não tínhamos atividades na igreja o dia todo. Ficávamos uma horinha, não muito mais,
tomávamos um café e partíamos. Sempre visitas muito polidas, muito educadas e sem nos misturarmos muito. Ficávamos ali, sentados, comportados, sob as vistas de Débora, mãe zelosa, sem adentrar muito a casa, sem ser criança feliz na casa de vó. Visitas assépticas, higiênicas e sem vida. Deve ser por isso que chamavam de visita de médico. Dormir em casa de vó ou de primo, viajar com tia, coisa assim nem pensar. Eu fui 2 vezes para a roça com a tia Tata. Uma com uns 7 anos, outra com uns 10. Mas me lembro de que foi um parto para me deixarem ir, tanto de negociações que a tia Tata precisava fazer. A primeira vez que fui era uma Semana Santa e a segunda foi numas férias de janeiro, que pegaria a festa dos Santos Reis. Pronto, problemão. Ele vai para lá, e vai para a missa, e vai para a festa de igreja católica, e vai ficar todos esses dias na casa daquele povo, e onde já se viu, porque eu não estou criando filho para isso, para se misturar com o mundo, e blá, blá, blá. Nessa época, eu pensava que o problema maior do mundo eram os católicos. Pouco tempo depois, descobri que existiam religiões espíritas e outras que tinham vindo da África. Então, fui aprendendo que essas eram inimigas ainda piores e mais perigosas. Nos programas de televisão a que assistíamos em casa, na Record, elas eram o próprio diabo. Assim, quando criança, com 5 anos de idade, era nisso que eu pensava: em Deus, em diabo, em culpa, em pecado e em guerra santa. Acho bom mesmo que tenham medo da nossa ancestralidade. Não sabem amá-la, não conseguem respeitá-la, é melhor que temam. Uma pena, mas é melhor. Mesmo assim, mesmo assim, ainda passeei essas 2 vezes. Já meu irmão, a tia Ana, não se cansava de implorar para levar para Angra, para a casa do tio Vicente. Ela ia todo janeiro com a Carla, que tinha a idade do meu irmão, que tinham sido criados como irmãos até minha mãe falecer. Todo ano, a tia Ana passava meses indo conversar com Débora, numa saga de tentativas de convencimento. Jamais houve um santo que intercedesse. Ele nunca pôde ir. Se tinha um sadismo, um gozo em ver o mundo inteiro implorando a seus pés e ela, a senhora do destino, negando, isso jamais afirmarei. Uma pessoa tão boa, tão generosa, tão cristã, tão santa, quem ousaria? A justificativa com meu irmão era mais fácil. Usavam seus resultados escolares, que nunca eram bons. Meu irmão sempre foi mal nos estudos. Acho que quando uma criança de 5 anos perde a mãe e sua vida dá uma reviravolta, já é esperado, quase garantido, que ele terá dificuldades no seu desenvolvimento no colégio. Além disso, tinham achado ideia ótima matriculá-lo numa turma um ano mais adiantada. Faziam isso antigamente. Então, é claro que ele sempre teve muita dificuldade. E o jeito do meu pai lidar com isso
Era batendo, costume dele. Sentava para corrigir a tarefa com meu irmão, já com o chinelo em cima da mesa, para bater, chamando de burro, de lerdo, de tapado e de mais não sei o quê. Em algum momento, as surras cessaram. Não sei se de tanto ele ir à igreja, se bem que para a igreja era correto bater em criança. Mas a pecha de burro, de lerdo e de mau aluno sempre acompanhou meu irmão. Jamais pensaram que ele precisava de ajuda psicológica. Afinal, tínhamos Jesus e os pastores. Na igreja, a psicologia nunca foi bem vista. Tratar traumas não era bem com eles. A coisa deles era traumatizar. Além de que éramos pobres e era a década de 90. Se hoje o acesso à saúde mental em muitos contextos ainda é um privilégio, imagine naquela época. E assim, mau aluno, ele nunca passeou com a tia Ana. Se fosse melhor no outro ano, também não viajaria, porque tia Ana era mundana, fumava, Carla tinha namoradinho, usava uns shorts curtos. Em Angra, ela ia a uma boate com os outros primos e primas, só se fosse o milagre das causas impossíveis para Débora deixar meu irmão embarcar nessa. Jamais aconteceu. Aconteceu sim de irmos passear em casa de Esther, irmã de Débora. Ela é evangélica, óbvio, casada com Milico e branca. Acho que ainda não tinha mencionado, mas Débora e sua família são pessoas brancas. Um detalhe bem importante de ser levado em conta em muitos momentos da história. Uma vez fomos à Praia Vermelha, no Rio, onde ela morou por um tempo, e ficamos uma semana, meu irmão e eu. Nenhum empecilho. Como também acontecia de serem mais estreitas nossas relações com alguns primos, filhos das irmãs e irmãos de Débora. Relações que tinham mais espaço para poder acontecer. Eles podiam frequentar a nossa casa com mais naturalidade, até mesmo dormir, passar dias, ir brincar. Eu ia à casa da tia Bel, irmã de Débora, para brincar, tomar banho de piscina de plástico. Ela também mora na Alegria, nem é de igreja. Na casa dela até tem um boteco, mas eu ia. Na rua da casa do meu pai, até hoje mora minha tia Reni, irmã da minha mãe. Na mesma rua. Ela é mãe da Natália, que tem exatamente a minha idade, e do João Vitor, mais velho pouca coisa, menos de 2 anos. Eu já estudei com os dois, na mesma escola, na mesma sala, mas não nos frequentávamos. Não tinha muita possibilidade para uma aproximação maior. Uma vez, marcamos um trabalho em grupo na casa da tia Reni. Alguns colegas da escola foram para lá de tarde, depois da aula, que era de manhã. Eu só pude ir mesmo porque era na casa da minha tia e na rua de casa, porque a regra era não fazer trabalho em grupo. Nunca, não podia, para não sair e encontrar gente mundana. Criança junto vai aprontar, pensa que eu não sei para que serve trabalho em grupo, pensa que eu já não tive sua idade. Ou eu dava um jeito de negociar com a professora e fazer individualmente meus trabalhos quando fossem coletivos, ou fazia sozinho e colocava os nomes dos outros, ou cada um preparava uma parte e depois juntava tudo. Tinha que me virar, mas combinar atividade fora de horário de aula nunca foi uma possibilidade.
No dia da casa da tia Reni, eu fui e fizemos o tal trabalho. Para o lanche, eu não pude ficar. Mas, Débora, deixa o menino lanchar com os colegas. Eu fiz bolo, fiz isso e aquilo, e ele vai ter que ir embora bem agora, na hora de comer. E tinha, não tinha jeito. Ele já foi, já fez o trabalho, agora está na hora que eu quero ele aqui para me ajudar. Aqui tem lanche, ele lancha aqui. Tem nada que ficar fazendo verão, de onda com os colegas, não. Faltava dizer, tem nada que ficar por aí sendo feliz. Criança não pode ser criança. Esse ajudar aqui era na loja. Débora tem uma loja de calçados, onde ela reina, que abriu na Cidade Alegria, depois que saiu da outra que gerenciava no centro, quando eu ainda era bem pequeno. Lá, na infância, por vários anos, meu irmão e eu trabalhamos bastante. E isso eu também quero contar muito melhor, com calma, com riqueza de detalhes, cada coisa a seu tempo. Por isso não podíamos ficar por aí fazendo verão, sendo criança. O Senhor tinha planos sérios e concretos para nós, e era trabalhar na sua obra. Se Débora e Deus eram unha e carne, trabalhar na loja dela, obedecendo-a servilmente, era a vontade de Deus para nós. Sempre um Senhor, suas obras, suas vontades. Se eu não tenho pudores de expor pessoas, minha vida cresceu exposta todos os dias no balcão da loja por vários anos, para quem quisesse e para quem não quisesse saber. E em salões e salões de igreja, sem que se cogitasse a necessidade de me respeitar ou de me preservar. Espetáculos de humilhação pública eram café com leite e pão com manteiga, de graça, na rua, onde fosse. E eu era uma criança. Crianças não precisavam ser respeitadas. Sem ferramentas para me defender, sem repertório emocional para lidar, e sobrevivi. A que custas? Só eu sei. Aqui, o que estou fazendo é apenas contando memórias, recuperando e costurando a alma. Aqui são apenas palavras. Então, tínhamos nossas famílias, mas, principalmente por conta do sectarismo religioso, nossas relações com elas eram assim, meio assim assadas. E foi por isso que eu cresci sem saber quase nada de minha mãe. Débora não cultivaria essas lembranças em nossa casa. Ela nem a conhecera para contar qualquer coisa. Isso não viria dela. Os lugares onde essas memórias eram acarinhadas e celebradas, que eram as casas dos familiares, nós não frequentávamos, ou então fazíamos visitas de médico. Para o meu pai, eu imagino quanto era dolorosa toda essa história. Ele guardava fotografias dela e deles juntos, mas mesmo esses álbuns não eram acessados nem com tanta frequência, nem com tanta facilidade. Ainda tinha essa reconfiguração religiosa que ele estava vivendo. Antes, sua vida era toda mundana, e as fotos de recordações muitas vezes eram com amigos da vida antiga, com cerveja,
com fantasia de carnaval, ou em igrejas com imagens de santos, coisas que não cabiam nem ser lembradas nessa sua nova vida evangélica. Débora, por exemplo, via com reprovação o fato de meu pai guardar sua foto de primeira comunhão. Era preciso separá-lo de sua família e também de suas memórias. Era preciso enfraquecer suas raízes para colonizá-lo com sucesso. Ela soube fazer muito bem. É um excelente exemplar de colonizadora. Padre José de Anchieta ficaria orgulhoso. Eu é porque sou um mato brabo, uma tiririca, um capim selvagem, ferramenta de caboclo. Então não adianta envenenar minhas raízes, que eu todo me rebroto, me aprofundo, me alastro, e me plantar em vaso, achando que estou para decoração, meus rizomas vão silenciosos por debaixo da terra, sem que ninguém veja, e arrebentam com a coisa toda. Comigo ninguém pode. Ela deixou, sim, a minha raiz bem peladinha. Mas desde o tempo em que me afastei, que nem é tanto assim, o tanto que já revegetei, já me aprumei, me estirei, eu mesmo fico impressionado. Que semente foi essa da qual brotei? Eu sou é madeira de lei, eu sou filho de rei, semente da cabocla Irani. Agora tem uma foto dela. Aliás, duas. Foi a tia Tata que me deu, faz uns 2 anos. Uma delas está no centro do meu altar de sonhos. E eu também escrevo olhando para ela, pedindo que segure a minha mão, como faço com a vó Celina e o vovô Bernardino. Mães já têm esse ar de santidade que lhes é próprio, que surge para algumas desde a Anunciação. E pessoas, em geral, quando morrem, também viram santas. Outro lugar comum que não tem quem não conheça. Então, tudo o que sei de minha mãe é que ela é uma santa. Para mim sempre foi. Tia Tata foi a pessoa que mais já me falou sobre ela. E tia Tata ama demais minha mãe, ainda hoje, e se emociona com alegria em cada lembrança. Ela fala da aura da minha mãe e de como era amável e como se davam bem e se entendiam e eram amigas e que sente falta dela. E que pena que tenha morrido assim tão jovenzinha. Eu nem sei que idade ela tinha. Acho que menos de 30. Para tia Tata foi uma grande perda. Para muita gente foi. Ainda ontem meu irmão falou sobre o quanto sente saudades. E já faz quase 40 anos. Minha tia conta que ela estava muito nervosa desde que descobriu a gravidez. Várias tias me contaram isso. Tia Ana, tia Tonha. Até o tio Pedrinho, naquele 1 ano que passei mais próximo da minha família materna, assim que fugi da teocracia, me falou numa ceia de Natal. Disse que ela sabia que não me criaria e que pediu a ele para cuidar de mim. Contou e já foi se justificando. Mas como é que eu ia fazer? Você tinha seu pai.
E depois teve a tia Débora, ela criou uma redoma em volta de vocês, que ficou tão difícil de chegar perto, e vocês cresceram longe da gente. Parece que ela pediu isso para mais gente, não foi só para ele. Ela dizia: tia Tata, você que vai cuidar, hein? O Eglinho parece comigo e é gordinho que nem eu. Esse aqui vai ser seco igual ao Eglio. E minha avó repreendia, que era para ela não dizer seco. Tia Tata falava para ela não ficar tão tensa, que todo esse nervoso passaria para mim, e que não se preocupasse, que daria tudo certo e ficaria tudo bem. Depois, por várias vezes, em diferentes situações, ela já me disse: você é assim por causa da sua mãe. Ela estava tão preocupada que passou tudo para você e você ficou assim, tenso desse jeito. Não sei se só por isso. 2 décadas de igreja evangélica, mais a casa em que cresci, mais o fato de ser um homem negro e gay vivendo no Brasil. Tudo isso pode ter ajudado a me tornar essa chaleira de água a 97 graus, pronta para ferver, mas ainda não, só fazendo um chiado constante que avisa para quem se aproxima que lá dentro tem muita coisa acontecendo e que nada está parado e calmo como parece. Haja escalda-pés e banho quente, massagem e ritual e dança para amolecer esse corpo tenso. E a cabocla Irani, minha santa de devoção, acertou, inclusive, sobre o fato de eu ser magrelo e muitíssimo parecido com meu pai. E acertou que a tia Tata que me cuidaria. Tia Tata, aliás, se sentiu incumbida. Tomou essa missão para si. Na época, ela trabalhava na Casa da Amizade, uma creche antiga da cidade, e se demitiu para ficar comigo, mesmo com suas superiores dizendo que ela poderia me levar para a creche. Ela achou que não, que tinha que sair para cuidar direito de mim. E quando meu pai se casou e me levou consigo, arrumou foi um problema com ela. Na verdade, a família dele parece que não se sentia muito à vontade com Débora e não lhe era muito receptiva. De certo, era uma gente muito vivida e muito sabida, que sentia o que ela pensava a respeito deles. Depois, essa relação se tornou mais permeável. Então, não eram a favor de que os filhos fossem juntos para este casamento. E meu pai teve que rebolar com sua família e com Débora para levar suas crianças e seguir a vida do jeito que achava melhor. E Débora parou de trabalhar para olhar menino, retomando um pontinho que ficou aberto lá atrás e que em algum momento eu sabia que precisaria arrematar? Não, isso eu já tinha deixado claro. Ela foi para casa, depois de ter ouvido aquele disparate do seu pobre aspirante a noivo, e refletiu. No dia seguinte, foi certeira. Sabe aquela conversa de eu ter que parar de trabalhar para cuidar de criança? Então, ou assim, eu não caso. Mas quem vai olhar os meninos? Seguia o machinho. Eu me responsabilizo em pagar uma pessoa para cuidar da casa e dos meninos, mas não paro de trabalhar, nem viro dona de casa, nem vou depender de marido.
E dinheiro é essa entidade mística que, quando entra no assunto, transforma coisas. O machinho não tinha o que titubear. Ela estava resolvendo várias demandas que eram dele. Aliás, ele tinha era que dar glória a Deus e ir à igreja e ficar muito feliz e agradecido. Dessa forma, com Débora pagando, eu cresci e a vida toda teve gente trabalhando em casa, fazendo o serviço doméstico e cuidando de mim e do meu irmão. Ela pagando, ela mandando e todos obedecendo. E ai de quem não. Assim como é a vida mesmo, eu só estava sendo introduzido no mundo como ele é. E a ordem dela estava afinada com a ordem do próprio Deus. Ela era o poder divino e financeiro, duas potências que juntas já causaram muita desgraça para a vida nesse planeta. Preciso dizer ainda, embora talvez seja óbvio, que Tchatata também está no meu altar de sonhos, num retrato que o fotógrafo fez de nós, abraçados, na fila antes de entrarmos para dançar a valsa da minha formatura de faculdade. Eu de gravata borboleta, ela maquiada, com penteado no cabelo, cheios de sorrisos em noite de gala. Embora ainda não tenha ancestralizado, ela é mãe e madrinha de vários, e avó e bisavó, e uma Oxum linda, cheirosa, de voz doce e pele macia. Portanto, já é santa e também segura minha mão. Atualmente estamos um pouco longe, mas sempre nos visitamos nos sonhos. Ela também sabe a arte de sonhar. Talvez ela que tenha me ensinado. Como também me ensinou a adivinhar formas nas nuvens, nas manchinhas das paredes, dos telhados. Pode ser que quando se passa a falta de tanta coisa, quando se tem tão poucos recursos e é necessário inventar uma existência quase que a partir do nada, talvez a gente fique mais íntima da imaginação, mais próxima da vida e aprenda a ouvi-la melhor e a ler suas mensagens nas sutilezas, a sentir seu ritmo e a bailar com os deuses. E a Cabocla Tchatata é belíssimo pé de valsa e dança o xirê comigo nessa aldeia de caboclo. Agô!